Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Gente, hoje a minha convidada, como sempre, trazemos pessoas especiais aqui, mas essa mulher maravilhosa, é um prazer imenso trazê-la aqui, porque quando eu conheci a história dela, vocês vão concordar comigo, gente, que história de superação, como cresceu, como nós vemos assim, podemos ver o poder de Deus, a mão do Senhor abençoando a vida dessa mulher e tudo aquilo que ela tem feito. Mãe, esposa, cristã, empreendedora, guerreira, vencedora. Eu quero apresentar para vocês hoje Thalita Pedroso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ai, que prazer te receber, Thalita. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, fica à vontade. É um prazer te receber, como eu desejei trazer você no nosso programa. E glória a Deus que chegou o dia. Amém. Thalita, desde que eu a conheci, eu falo muito a teu respeito, né? Sempre, mesmo antes do programa, eu já contava a sua história, por ser uma história assim de superação, de decisão. Gente, sabe aquela pessoa assim que ela decide dar certo? Thalita decidiu dar certo. Não foi, Thalita? Foi. Ela decidiu dar certo, ela decidiu fazer diferente. E aquela menina improvável que morava em Mariporã, né? Ela decidiu dar uma virada na vida dela e nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, desde ela pequena, né? Toda a situação que ela passou para chegarmos na Thalita de hoje, a Thalita que foi para Harvard, que fez cursos. Enfim, essa mulher maravilhosa. Conta pra nós, Thalita, como foi essa trajetória desde que você morava aqui em Mariporã, que eu me lembro que nós estávamos na clínica, né? Thalita tem uma clínica maravilhosa, a clínica Thalita Pedroso. Gente, de vez em quando eu vou lá e eu passo por lá. E nós conversávamos a respeito disso, né? Que você começou a ir para a igreja ainda menina, com a sua mãe. Conta para nós. A minha história aqui em Mariporã começou quando eu nasci aqui em Mariporã. Tenho muito orgulho de falar que eu nasci em Mariporã. E vivi a minha infância com a minha mãe, né? Minha mãe casou com meu pai e teve 2 filhos, mas eu também. E quando eu tinha 8 anos, eu acabei perdendo minha mãe. A minha mãe sempre foi usuária de drogas e tinha uma dependência química muito grave. E ela ficava na igreja, ficava no mundo, ficava na igreja, ficava no mundo. E eu acompanhei tudo isso. Eu tinha vezes que eu via ela indo para a igreja, lutando contra a química, né? O vício. E tinha vezes que eu via minha mãe cheirando dentro do quarto. E aí, aos 8 anos, eu perdi minha mãe, ela deixou eu e mais 2 irmãos, né? Eu tinha 8, o Matheus tinha 4, o Felipe tinha 12, minha mãe foi assassinada, voltando da igreja. Meu Deus. Voltando do culto. Mas eu tenho certeza que foi um propósito do Senhor, de guardar ela. E engraçado, Bispa, que quando ela saiu do culto, antes de sair, ela subiu em cima do púlpito, ela cantou um louvor e aí ela falou: Senhor, na frente de todos, se for para eu voltar para a vida de antes, para as drogas, para a vida de antes, eu prefiro que o Senhor me tire hoje. E aí ela pegou o companheiro dela, ela já não estava mais com meu pai, e foram para casa, e aí ela foi assassinada junto com o companheiro na frente da casa dela. Que forte. E eu lembro, nunca me esqueço, que ela estava em jejum aquele dia. Ela tinha feito jejum. E aí ela saiu do culto, passou no mercado, comprou pão, leite. E aí o Senhor recolheu. E ela já não aguentava mais, né? Ver os filhos na situação e ela também. Então, a minha mãe já foi presa, eu já fui na cadeia visitar ela.
Tem coisas que as pessoas sabem da história, mas tem detalhes que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Sim. Porque aquilo que estávamos conversando, porque ver a Thalita hoje, ver a clínica, a vida da Thalita, a família maravilhosa que você tem, mas não imagina, né, tudo que ela passou. Estávamos conversando um pouquinho antes a respeito disso. Às vezes, para você que está nos assistindo, talvez você esteja passando por uma situação assim também muito difícil, onde talvez você não tenha um recurso para ter o que você quer, ir para onde você quer. Talvez você não tenha alguém na tua família que te incentive, que te motive, que te ajude a estar fortalecida, até mesmo a estar na igreja. E isso gera uma desculpa, né? Que estávamos falando a respeito disso, né? Que hoje, infelizmente, eu vejo que maior do que o inimigo, do que a força do inimigo da nossa alma, tem sido a força das desculpas, né? Então, esse programa hoje, muito especial, com essa história muito especial, é para falar para você que existe alguém que não te decepciona, alguém que está com você, alguém que te fortalece, que te pega pela mão e fala: filha, filho, se ninguém é com você, eu sou com você. E foi isso que aconteceu com a Thalita. Ela não desistiu. Então hoje você olha para a vida da Thalita e fala: ah, é fácil. Não. Olha a trajetória dessa então menina. Pode continuar. E aí, após o falecimento dela, meu pai precisava me criar, né? Como meu pai não tinha condições, a minha avó, mãe do meu pai, pediu a guarda, né? Pediu para me criar. E aí eu vim para Franco da Rocha, né? Eu fui para Franco da Rocha e fui criada pela minha avó, e que foi minha heroína, que eu falo que salvou também, além de Deus, que me deu toda a estrutura, força, né? Mas minha avó foi uma das mulheres que o Senhor colocou na minha vida, né? E deu forças para ela poder me criar, para eu crescer com uma mentalidade diferente, né? Então eu deixei meus 2 irmãos em Mariporã e fui criada pela minha avó. E aí eu vinha sempre para Mariporã visitá-los, né? E aí depois que eles foram crescendo, eles também eram usuários de droga, né? Então internei meu irmão mais velho numa clínica, eu fui tendo condições. E aí o meu mais novo foi preso algumas vezes e a gente já internou 2 vezes também. E sempre nessa batalha espiritual, né? E eu sabia que eu tinha uma missão de tirar isso da minha vida. Talvez eu não tinha força para tirar da vida dos meus irmãos, mesmo eu orando, lutando e dando condições para eles, mas eu precisava mudar isso na minha vida. E a minha avó sempre me deu muita estrutura nessa questão. Você vai mudar a realidade da sua vida primeiro, para depois mudar a realidade das outras pessoas. Nossa, você ela ama. te falava isso? Ela me falava. Uau! E ela sempre foi muito rígida comigo. Thalita, as coisas têm que ser certas, Thalita. E ela não podia ir para a igreja, mas ela edificava a minha fé. Ela vai para a igreja. Às vezes ela não tinha força, mas ela falava: vai, seja obediente, você tem que obedecer, siga os mandamentos, as regras do Senhor, escuta o Espírito Santo. Então a minha avó sempre edificou a minha fé, bispa. E assim foi, né? Fui cuidando dos meus traumas e falei assim: não, eu preciso ter a minha família. E por isso que eu sou apaixonada pela minha família hoje. Porque eu venci. E estamos vencendo ainda, né? Glória a Deus, que coisa linda. E como foi que a sua fé, ela influenciou nas decisões de você iniciar um negócio, né? De ser empreendedora? Como que foi isso? Porque em meio a tudo isso, em meio a todo esse turbilhão de coisas, de emoções, né? Haja, né? Emoções, né? Como que foi ter ainda a sensibilidade de ouvir Deus, né? Para Ele te direcionar para esse dia de hoje? Como foi isso? Eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Era uma coisa que me dava muito prazer. Quando eu estava indo para a igreja com a minha mãe, eu me lembro muito bem, ela estava muito frio. E ela tirou a blusa dela e deixou para um moço que estava morador de rua, estava jogado ali no chão.
E ela tirou a blusa que ela estava indo pro culto. E aquela imagem me marcou muito. E ela falava para mim, filha, se for preciso tirar, mesmo que eu era pequena, se for preciso tirar do seu corpo, dê. Então eu cresci muito com isso, do acolhimento, de ação social. A minha avó também sempre teve isso, a família, né, do meu pai também. E aí eu falava, como que eu posso ajudar as pessoas através da profissão? Porque eu também preciso ter uma profissão, eu preciso ter a minha casa, preciso ter condições. Como que eu consigo? E aí eu comecei a trabalhar no salão da minha tia. Minha tia sempre foi comerciante em Franco da Rocha. E aí eu lavava o cabelo, eu varria o chão, eu fazia progressiva, eu fazia luzes. Eu sempre fui muito obediente. Como eu sempre joguei, então quando eu fui para Franco da Rocha eu comecei a treinar handball e isso foi crescendo, eu fui me tornando uma atleta. Trabalhava no salão da minha tia e aí minha tia sempre falou, Thalita, para você ser alguém, você tem que estudar, Então ela sempre foi também ajudando a minha avó a me criar. Meu pai, emocionalmente também. E aí, depois que eu ganhei bolsa de estudo, consegui pagar meus estudos, foi a decisão do que escolher para fazer a faculdade. Eu não tinha condições de pagar a faculdade, mas eu tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudo através do handball. Eu tinha acabado de voltar de Sorocaba, era federada. E aí meu pai, minha avó, minha tia faz estética. E eu falava, mas eu não quero mexer com cabelo, eu não gosto. Eu faço isso porque eu tenho que fazer. E aí meu pai falou assim, faz estética, segue o ramo da sua tia. E ele, sem entender, ele não sabia que o ramo da minha tia não era estética. Não era estética, E aí, como uma boa atleta, como uma boa filha, fui obediente e falei, vou fazer. Ele falou, depois você faz o que você quer. Depois você vai para engenharia, o que você quiser, mas faz estética. E eu fiz. E aí eu me apaixonei por esse mundo. Só que eu sempre falava pro Senhor, eu quero fazer a estética. Eu não quero ser apenas uma esteticista. Eu quero ser uma profissional reconhecida, fora da curva. Mas não por status, mas eu queria impactar mesmo. Eu gosto de impactar, eu gosto quando a paciente chega no meu consultório, tá, me ajuda. E não é eu estou ajudando, eu quero ser canal para ela, sabe? Estar na sua melhor versão e encontrar ali. E aí eu fui para estética e me apaixonei, sou apaixonada. E aí eu fui vendo que o empreendedorismo, além de você tratar os clientes, cuidar do cliente, tem a parte da equipe, das minhas funcionárias. E aí eu fui vendo que eu gosto também de liderar, né? De cuidar das minhas colaboradoras. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo empreendedorismo feminino. E por que não uma mulher não ter sucesso? Né? Exatamente. E uma mulher cristã, uma mulher que tem família. Então é esse papel que eu tento passar, Bispa, para as pessoas. Não só a Thalita, que é esteticista, formada, pós-graduada, que estudou em Harvard, mas a Thalita humana, a Thalita que tem defeitos, que tem qualidades, mas a Thalita que está aqui, acessível para poder ajudar quem for. E você tem feito isso com maestria. Obrigada. Eu vejo, eu te acompanho nas redes sociais, né? E também já estive na clínica, já fui cuidada pelas meninas e eu vejo assim um diferencial muito grande, né? Porque as meninas, elas são uma extensão da Thalita, não é? A forma de falar com a gente, a forma de tratar, é impossível você chegar lá na clínica e ser destratada, sair de lá e falar, eu fui mal atendida. Impossível, impossível. Todas elas estão assim, no mesmo padrão e todas assim honram aquilo que você tem passado para elas. E você sabe que isso também é pastoreio, né? Amei. A gente estava falando sobre isso também. É também uma forma de pastoreio, porque o pastor, ele cuida das ovelhas, né? Ele cuida, ele protege, né? Ele ajuda, ele as deixa mais linda. Então, assim, a gente vê isso na sua clínica. Amém. Né? E isso daí é muito, muito legal. Thalita, como que você consegue equilibrar essa identidade como filha de Deus, como dona de casa e como empresária? Como você equilibra isso? Porque assim,
nós temos uma identidade, né? Uma identidade em Deus, e eu acredito até pela nossa conversa que hoje você está assim tendo uma convicção dessa sua identidade, né? Mas como equilibrar tudo isso, né? Porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Aí você precisa cuidar da casa, tem um esposo, tem os filhos, né? Tem a sua vida espiritual, tem a empresa. Como você equilibra tudo isso? Com muita oração. Muita oração, pedindo muito ao Senhor estratégia, como fazer antes de tomar qualquer decisão, porque somos falhas também, Sim, né? E não certamente, é fácil. não. Mas eu oro muito, eu peço muito ao Senhor estratégia, discernimento para eu não errar, de não tomar uma atitude precipitada, e muita comunicação. Então, em casa, com meu esposo, a gente se comunica muito. Isso é muito importante. Quando eu tô precisando de ajuda, e quando ele olha, tá passando do ponto, chega de celular, né? Porque eu trabalho com as redes sociais. Então, assim, um vai ajudando o outro. E eu falo pro meu esposo, Igor, eu preciso de ajuda, o que eu posso fazer? E assim vai. Não, vamos orar, espera, calma. E aí a gente vai respirando junto. E eu falo que os meus maiores milagres e os meus melhores dias é quando eu acordo muito cedo e falo, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor vai falar comigo o dia todo. E às vezes a gente tá cansada, não consegue acordar tão cedo. Sim. Mas eu amo acordar cedo, fazer o meu momento com o Senhor, louvar, orar, pedir direção. E assim a gente vai equilibrando. Vai equilibrando. Às vezes chora nos braços do meu esposo, põe um louvor, e aí ele, não vamos desistir. Você já venceu, se você já chegou até aqui, por que parar? Então eu vou tendo esse equilíbrio porque eu também tenho um esposo muito parceiro, né? Então ele me ajuda muito, ele equilibra. Então quando eu vou viajar, quando eu vou fazer curso, às vezes ele pode ir comigo, às vezes não. E aí ele fica com as crianças. Uau. E assim a gente vai indo. Que legal. E por falar em viagem, conta pra nós, como foi Harvard? Conta pra nós. Foi, além de aprender muitas coisas em Harvard, em Boston, foi ali que eu venci. Desafiador. Desafiador. Porque a minha mais nova, hoje eu tenho o Vitor de 7 meses, a minha mais nova estava novinha, tinha 1 ano e 7 meses, eu amamentava ainda, e ela era muito grudada, a Lulu, a Luísa. A Ana já era um pouquinho mais velha. E foi desafiador, mas eu sabia que eu estava lá por um bom motivo, por eles, por mim, né? E para aprender e para trazer mais conhecimento. E daqui um mês eu estou indo novamente para Harvard. Uau, parabéns! Obrigada! Que delícia! E aí acho que vai ser mais desafiador ainda, porque meu neném tá com 7 meses. Eu amamento ainda. E ele fica. E aí o meu esposo é muito parceiro nesse sentido. Ele é isso mesmo que você quer? Vai melhorar, é isso, você vai trazer, mas é isso, Igor. Ele, então, eu tô com você. Eu vou estar aqui cuidando dos nossos filhos, da nossa família. Que legal. E aí, Deus abençoe e eu falo, então eu vou. Amém. E não para, né, Thalita? Sempre, parar. Todas as vezes que eu passo por lá, sempre tem uma novidade, sempre tem um negócio da Coreia. Meu Deus do céu, o que é aqueles negócios da Coreia, Jesus? O que é aquilo? Que coisa maravilhosa. As peles coreanas são maravilhosas, né, gente? Meu Deus do céu, todas as vezes que a gente chega lá, tem uma novidade. Então, assim, a Thalita, que teve um início tão difícil, realmente teve uma decisão na vida. Eu vou fazer diferente. E é isso que é legal. Nada te impediu, nada te impede, você tem um propósito, você sabe quem você é em Deus, você sabe quem você é dentro da sua casa, mas você sabe também quem você é na sua empresa. E isso é muito importante. Nós sabemos a nossa identidade, onde nós estivermos, saber fazer essa separação, né? E a gente vê assim que a sua vida ela é muito dinâmica, né? Porque você ainda ousada, porque você é ousada, ousada é ousada, né? Ela já não bastava tanta coisa que essa mulher faz, ela ainda vai e novamente na política. Olha isso, quando eu vi,
Thalita candidata. Falei, meu Deus, essa mulher não para, o que acontece? Conta pra nós como é que foi essa experiência. Nunca foi um chamado aqui dentro, Aham. né? Ainda mais política, a gente sabe, né? Nós cristãos, é muito delicado. Muito. Mas quando eu recebi o convite, eu senti muita paz no coração. E tudo tem um propósito. Sempre. E assim, eu tava convicta que talvez eu não seria vereadora, mas o Senhor estava me dando permissão para algo acontecer. Sempre tive comércio em Franco da Rocha, vai fazer 12 anos que eu estou em Franco. Em janeiro nós completamos 12 anos. E o pessoal sabe o quanto eu gosto de Franco, né? O quanto eu gosto do comércio de Franco, como a minha tia sempre foi comerciante, todo mundo me conhece, né? Desde pequenininha, todo mundo conhece a minha história. E aí me chamaram, meu esposo, eu acho que você tem que ir. E ele foi o que mais apostou, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, ok, para eu entrar. Se não for, algo o Senhor vai ter feito ali. E aí me candidatei, tive 1.018 votos. Uau. Foi muito bom. Acho que não entrei por 45, não fiquei em terceiro lugar por 45, fiquei de suplente. Porque eu queria, se eu entrasse, era a missão de cuidar de empreendedoras. Instruir. Muitas empreendedoras, Bispa, para muito. Eu acho que eu não vou conseguir na primeira dificuldade. Quantas dificuldades eu tive? Quantas dívidas? Quantas coisas que o Senhor vai movendo, vai dando direção e você vai organizando. E eu queria ajudar essas mulheres empreendedoras. Eu queria trabalhar na ação social. Cada vereador tem ali a sua área e a minha área era essa. E foi um tempo muito bom, fui muito bem acolhida, né? A gente sabe que a gente acaba sofrendo muito, porque eu me perguntava por que eu não preciso? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô recebendo um não? Por que eu tô recebendo uma crítica, até de outras mulheres também? Mas foi bom, eu aprendi muito. E depois disso, agora eu tô recebendo muitos convites para estar na frente ali da Prefeitura de Franco da Rocha, nos cursos. Então talvez era um mover do Senhor. Mais uma porta que se abriu, na verdade, né? E aí, não fiquei triste, eu sempre falava pro meu esposo, olha, eu acho que eu não vou entrar, e ele, não, você vai entrar. E eu sempre falava, acredito que não vou entrar, mas o Senhor vai mover ali. Não fiquei triste, eu vi que era a permissão do Senhor mesmo, o resultado era aquilo. E eu falei, agora vou continuar focando na minha carreira, na minha família. E meu esposo também depois viu que não era o momento. Entendi. Mas assim, né, valeu a experiência e essa porta, né, que se abriu e com certeza virão mais novidades por aí, né? Já teve assim algum momento em que você teve que escolher entre o sucesso profissional e a obediência ao Senhor? Sim. Conta pra nós. Quando eu havia 5 clínicas, né? Eu tinha 5 clínicas. Uau, 5 clínicas. E aí chegou, eu falei assim, bom, sucesso, acho que era esse sucesso que eu queria. As clínicas faturando, tudo muito bem, uma clínica cheia, né, funcionários, colaboradores, tudo ok. Não tudo perfeito, porque a parte empreendedora não é fácil, né? Mas quando eu falei assim, eu não tô feliz. Eu me vi que eu não estava feliz. Falei, se sucesso é isso, talvez eu não quero esse sucesso. E aí eu falei assim, e agora? O Senhor me deu a oportunidade. Como que eu vou fazer? Como que eu vou desfazer tudo isso? E aí conversando muito com meu esposo, com pessoas da minha equipe também, falei, bom, acho que é o momento de vender uma. E aí, Bispa, eu fechei uma, eu vendi a outra. E eu me perguntava muito, eu falava para o Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que vão comprar? Né? Porque às vezes a gente vê várias pessoas abrindo uma empresa, mas não comprando. Geralmente, não, eu vou lá e compro, eu vou lá e abro, não acabo comprando. E o Senhor cuidou de tudo. Glória a Deus. O Senhor cuidou de tudo. Eu vendi porque eu queria ter qualidade de vida.
E aí eu me perguntava, Senhor, mas o Senhor vai me dar o mesmo faturamento que eu tinha nas 5 com uma? Não vai dar certo. E o Senhor, obedeça. A palavra sempre foi obediência. E Desde a sua infância. Desde a minha infância. Bispa, e eu falei assim, agora o Senhor me testou. Porque eu vou ter que obedecer isso que Ele está me pedindo. E aí o Senhor cuidou de tudo. Cada problema, e foi resolvendo, foi colocando tudo no lugar, porque a gente sabe que venda de uma empresa não é fácil, né? Desfazer de algumas coisas. Eu tinha muitos colaboradores. Pandemia, no auge da pandemia, 5 clínica fechada. E o Senhor cuidou de tudo. Cuidou de tudo. E ali eu falei assim, tá bom. É isso que o Senhor quer na minha vida? Eis-me aqui, eu vou fazer. E aí, às vezes eu falo assim, o faturamento que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha antes. Do que as 5. Uau! As outras eu tinha, mas eu não tinha essa qualidade e não tinha esse faturamento que eu tenho. E a qualidade de vida, né, tá? Porque hoje você tem um tempo maior para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu chamado, enfim, né? Porque às vezes nós queremos abraçar o mundo e nós deixamos até mesmo o nosso primeiro ministério, né? E isso não acontece só com empreendedores, até mesmo com pessoas da igreja. Elas querem tanto estar na igreja, que esquecem do seu primeiro ministério, que é em casa, né? Então o Senhor, na verdade, o obedecer, a palavra já disse que obedecer é melhor do que sacrificar. E esse estar, né, abrir mão dessas empresas, dessas clínicas, acabou te dando um suporte maior para estar também com a sua família, né? E aí a gente tem que lidar com críticas de pessoas, né? Eu acho que você não tem que fechar, e aí são muitas opiniões. Sim. Mas é onde você tem que se firmar em Deus e falar assim, não, eu confio e eu sei que esse é o melhor para mim. Uhum. E meu esposo sempre me dando muito apoio, eu tô com você. E agora eu tô só com uma. Que bênção! E maravilhosa por sinal, né? Inclusive, eu ia até te perguntar a respeito disso, né? Como você lida com a pressão? Porque é pressão, né? É muita pressão. Pressão, o medo, a crítica e a comparação. Como você lida com tudo isso? Eu tive muita crítica porque a Thalita Pedroso, ela se tornou conhecida porque ela tinha muitas clínicas. Então as pessoas falaram, como que ela consegue? E era trabalhando dia e noite, todos os dias. E agora a Thalita Pedroso só tem uma. E eu acredito que vem muito do handball, porque como eu sempre fui federada do esporte, além do Senhor, mas eu sempre consegui essa pressão, eu conseguia aguentar essa pressão por conta do esporte. O esporte a gente sabe que, né, que tem a competição ali. Sim. Então eu aprendi muito na competição. Eu amo trabalhar em equipe, amo, ainda jogo por Franco da Rocha. Olha só! Mas quando vem muita pressão, muita crítica, como uma política, né? Porque a gente sabe que é uma competição ali. Eu consigo, por conta do handball. Eu sofro, mas eu falo, olha, eu não tenho que ser melhor que a pessoa, eu tenho que melhorar pra mim. Você aprendeu isso, né? Eu aprendi. Então eu consigo me superar. Então, não tá bom assim, então vou me superar. Não é porque eu tenho uma clínica que tá pior, pelo contrário, tá melhor. Então, mais qualidade para os meus clientes, mais qualidade para mim, para os meus colaboradores. Sim. Então, hoje eu consigo dar mais condições para os meus colaboradores que eu não conseguia antes, quando eu tinha uma folha de pagamento muito mais alta. Então, eu falei assim, é sobre isso. E você sabe que algumas clientes têm voltado, muitas clientes antigas, e eu estava aplicando Botox numa cliente, e ela falou assim, ela é evangélica também, cristã, e ela falou assim, tá, posso te contar um segredo? Eu falei, pode, tá. Ela falou assim, sabe um dos motivos que eu voltei a voltar para a clínica? A sua clínica sempre foi maravilhosa, mas eu senti a falta da sua presença. Suas meninas são incríveis, mas eu senti a falta da sua presença. Então, eu sempre gostei do seu trabalho, mas agora que você tem uma, eu me senti mais segura ainda de estar mais pertinho de você, de fazer o meu procedimento com você. Porque antes, Bispa, eu não fazia o Botox porque eu não tinha tempo.
Então, e eu estudei para isso, eu fiz especialização, sou pós-graduada. Então, eu falei assim, que bom você ter compartilhado isso comigo. Só faz eu ainda continuar. Sim. Então, eu encontro força nessas palavras também, de apoio, de incentivo, de clientes. Ai, que legal, não, nossa, melhor coisa, qualidade de vida, agora você pode ficar com seus filhos. Então, assim, elas me dão muita força. Eu acho que o que faz você também não ligar para as críticas é você se apegar às pessoas que realmente torcem e ser comunicativa. Sim. Olha, acho que não é o momento mais. Acho que quando você tem clareza e passa para o seu público, ele entende, porque ele ama você, ele gosta do seu trabalho. Então foi aí que eu encontro essa força aí. E além do esporte. Nada como você estar ali, né? Presente naquilo, no que é seu, né? No seu espaço. Por mais que as meninas dão conta, né? Mas você precisa estar ali, porque vai trazer segurança, né? Para suas clientes. E você já pensou em desistir? Tipo assim, ai, cansei, não quero. Já vendi aquelas clínicas, quero... Já deu, para mim já deu, já alcancei o que eu queria, já sou quem eu queria ser. Ai, não quero, tô muito cansada, tá muito difícil, não quero mais. Já pensou em desistir alguma vez? Bispa, não. Que bom. Por mais que esteja difícil, eu vou sincera com você, eu nunca pensei em desistir. Que bom. Eu sempre falo assim, não, se não tá bom assim, eu preciso ir nesse caminho. Não. Então, assim, eu sempre tenho um caminho que o Senhor vai me dando. Parar é que não pode. Parar, eu nunca não pensei é opção. em parar. Assim, a única vez que eu pensei em parar foi na questão de vender as clínicas. Sim, não, eu vou recalcular a rota, vou fazer uma nova rota e acredito que eu vou ter muito mais qualidade, muito mais faturamento. E foi isso. Mas agora eu tô seguindo numa parte mais acadêmica. Eu quero ir para a parte de palestras, de dar curso, né? Ainda não me vejo muito dentro só dando curso, dentro de uma sala de aula, mas eu me vejo palestrando, sabe? E aí, tô estudando para isso. É isso aí. Você sabe que na nossa vida cristã, parar não é uma opção, né? E a sua história, né? Dessa menina que muitos com certeza olhavam e não imaginavam onde ela chegaria. Essa caminhada alinhada ao desejo de vencer e guardada, coberta pela potente mão do Senhor, não tem como parar. E nem o porquê parar, né? E nós vemos hoje, você falou ainda há pouco a respeito de empreendedoras que elas acabam parando, né? Porque muitas vezes elas não encontram uma motivação, ela não encontra uma ajuda, uma mão estendida, ela não encontra um incentivo, né? Então eu acho muito importante esse podcast hoje mesmo, até para que elas sejam alcançadas e entendam, olha só, parar não é uma opção. Desistir nunca foi a sua opção, querida. Você precisa continuar, porque existe um Deus todo-poderoso, que é Ele que nos guarda, Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece, Ele que nos motiva, é Ele que nos ajuda, né? Amém. Nós não podemos parar isso em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Quando a gente tem um foco, a gente sabe que existe um propósito e nós precisamos chegar naquele lugar. Desistir não é uma opção. Não é uma opção, Bispa. E glória a Deus, porque nós vamos ver muito mais ainda de Thalita Pedroso. Thalita, qual o legado que você deixa para as mulheres através dessa sua caminhada? Transformação de dentro para fora. Se amar. Eu falo que o nosso corpo é templo do Senhor. Sim. Elas têm que aprender a se amar, mesmo depois que teve uma gestação, mesmo depois que acaba envelhecendo. O se amar, o se transformar, o se renovar todos os dias, o se resgatar todos os dias. Então, meu legado é que elas aprendam a se amar. A outra é mais bonita, não é sobre isso. É sobre ela, dela estar na melhor versão, sendo ela, melhorando, aprimorando, dela olhar no espelho e não sentir vergonha, mas sentir amor por aquela pessoa
batalhadora, né? Que é uma mãe, é uma empreendedora, ou trabalha e assim, sempre tá na correria do dia a dia. Então eu tento passar esse legado, essa transformação e que ela se ame acima de tudo. Muito bom. E na igreja você sabe que não é diferente, né? Eu, enquanto pastora, eu gosto de incentivar as meninas a ser assim, estar em sua melhor versão. Quando eu fiz o desafio aqui, quando a sua clínica ainda era aqui, depois eu fiz o desafio com elas. Então, assim, algumas coisas que eu aprendi eu levei para elas e teve, assim, um resultado maravilhoso. Foi muito bacana, porque eu gosto, ao contrário de algumas pessoas, eu gosto muito, assim como você, de ver as mulheres se cuidando, se amando, porque é algo assim que eu ensino para elas. Não tem como você amar a sua família, amar o seu marido, seus filhos, o que você faz, o seu chamado, o seu ministério, amar a Deus, se você não se amar em primeiro lugar. Você precisa entender isso, né? Eu preciso me amar. Então, assim, eu ouvi uma vez, numa entrevista, uma pessoa falando que uma mulher se arruma para outra mulher. Eu não conheço essa história na minha vida. Eu me arrumo para mim. Primeiro para mim, depois para o meu esposo, mas primeiro para mim. Se eu não estiver bem comigo, se você não estiver bem com você, querida, você não vai estar bem com ninguém. Porque uma mulher que está bem com ela mesma não quer guerra com ninguém. Não é verdade? Isso é verdade. Uma mulher que está bem com ela mesma não quer guerra com ninguém. Não importa a cor do seu cabelo, não importa o tamanho do seu cabelo, não importa o que você está fazendo, não importa onde você mora, não importa nada. Importa é você ter uma paz dentro de você. Importa é você estar bem com você mesma. Agora nós vamos para aquela parte que a gente gosta muito, o bate-bola com a nossa convidada. Thalita, um sonho. Dar mais condições melhores para os meus filhos, para a minha família. Um lugar. A minha casa, o meu refúgio. Um arrependimento. Não ter falado o quanto a minha avó foi minha heroína. O quanto, através da vida dela, ela me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje. E uma frase de efeito? Desistir não é uma opção. Não é. Não é. Nunca vai ser. Deus, nunca vai ser. Jesus para você é? Tudo. É o meu alimento, é o que me faz acordar todos os dias e vencer todos os dias. Thalita, foi um prazer ter você aqui. Que podcast gostoso que nós tivemos, emocionante. O desejo do meu coração é que você continue crescendo muito, ajudando essas mulheres a ficarem cada vez mais lindas, não só por fora, mas por dentro, assim como você é. Não só as mulheres, mas as suas meninas, né, que são assim um reflexo da Thalita Pedroso. E acima de tudo, não apenas Thalita Pedroso, mas a filha do Deus vivo que você é, e você consegue passar essa luz tão gostosa pra gente, que você nunca perca essa luz, por mais sucesso que você tenha, amém, por mais longe que você chegue, que você nunca perca esse brilho que o Senhor te deu. Muito obrigada por edificar minha fé nessa terça-feira maravilhosa. Eu amei. E é uma honra estar aqui com você. É uma honra te receber. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho e eu te vejo lá.